Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um vídeo sobre o estágio supervisionado modelo extensão, gestão escolar. Nesses vídeos que eu irei passar, iremos aprender sobre mais concepções de gestão. Vamos lá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Olá, turma! Como vocês estão? Então, estamos aqui para nossa primeira aula para discutir o quê? Algumas das teorias de administração. Isso é fundamental para a gente pensar nessas bases epistemológicas da gestão escolar. Tá? E como as empresas, a gestão nas empresas e nas indústrias também influenciam e influenciaram a gestão escolar. Ok? Então, vamos começar? Gestão escolar. Concepções de gestão. Quais são as teorias da administração que interferem diretamente no que nós conhecemos hoje como gestão? Quais são os objetivos dessa aula? Identificar distintas teorias da administração escolar e localizar a influência do taylorismo e o fordismo na educação e na gestão contemporânea. Então, essas aqui são as teorias da administração escolar que eu trouxe para vocês. Me baseei no material que está indicado para vocês lá no guia didático, tá? Na disciplina. E nós vamos trabalhar hoje com a escola clássica e a escola das relações humanas. E essa escola clássica? Um vídeo que eu indiquei para vocês, indiquei só um trechinho de, acho que 4 minutos, mas quem quiser assistir ele integral deve ter no YouTube, que é o filme Tempos Modernos. É essencial, muito bom para pensar não apenas gestão, mas tudo no campo da educação, da administração. É paradigmático esse filme. Por quê? Porque ele mostra como foi, pelo menos um trechinho, um recorte, claro, como foi essa revolução industrial. E o que a revolução industrial tem a ver com a gestão? Tem a ver que aqueles ideais daquele momento da Revolução Industrial e a otimização da técnica, da racionalidade, influenciaram bastante e influenciam até hoje muitos dos modelos de administração, inclusive a administração escolar. Tá? Então, quando o Charles Chaplin está lá apertando os parafusos, não é? Não tem aquele momento que ele está apertando, chega, ele fica com um toque, continua apertando. Aquele movimento repetitivo, ele revela o quê? A cisão entre quem pensa e quem executa. Ele é aquele profissional que apenas executa. E do lado dele tem o quê? Um supervisor, que tem a finalidade de controlar, vigiar e ter um olhar do todo, um olhar panóptico da produção, da linha de produção. Tudo isso para otimizar o lucro e diminuir cada vez mais os gastos e desperdício, inclusive de tempo. Então, o que ocorre com o trabalhador dessa época? Ele vive uma rotinização e o trabalho dele é parcelado. Tudo isso para que a produção, a linha de produção, ela cresça, avance e traga cada vez mais lucro para o capitalista. Então, há uma cisão entre o pensar e o fazer. Aqueles que pensam e planejam são os especialistas, e aqueles que executam são os trabalhadores que não contribuem com a sua experiência, com a sua reflexão sobre o próprio trabalho, apenas executam as ordens. Então, como foi pensado esse modelo que, na verdade, deu muito certo para o capitalista, só que trouxe danos que eu poderia dizer que são até irreversíveis para os trabalhadores, porque ainda é aplicado em muitas empresas hoje e também em algumas escolas, infelizmente. Para evitar perdas de tempo, Henry Ford introduziu o sistema de linha de montagem na indústria automobilística, o Fordismo, lá no início do século XX. Mas a expressão teórica desse processo de trabalho parcelado é pensado por Taylor, que buscou introduzir o método científico de racionalização na produção, para melhor previsão e controle de todas as fases da produção. Isso seria o taylorismo. Então, aqui já tem os dois conceitos, taylorismo e fordismo.
pensado para a otimização dos processos, para evitar gastos, desperdício, perda de tempo. Mas como tudo isso dialoga com a gestão escolar? Como tudo isso dialoga com o campo da educação? Infelizmente, a educação importa, né, traz alguns modismos da administração voltada para empresas, traz também para a gestão escolar, sem muitas vezes fazer uma recontextualização, uma ressignificação que realmente seja adequada ao campo da educação. E aí, o que a gente vê dessas influências do taylorismo e do fordismo na gestão escolar? Uma atuação desligada do contexto em que se vive, práticas despolitizadas e esvaziadas de sentido, alienação e rotinização do trabalho, registros e controles burocráticos que são aqueles que prevalecem. E você vai encontrar muitos gestores que ficam muito presos ao campo administrativo, à burocracia, à documentação, relatórios. E esse modelo do taylorismo e fordismo é o que fundamenta essa ação e essa dinâmica mais rotineira. Nesse caso, com a influência do taylorismo e fordismo, o professor ele perde a autonomia, tá? Até porque ele é aquele que vai executar, não é ele que pensa, quem vai pensar é o especialista, o supervisor, o coordenador pedagógico, essa equipe gestora vai ser aquela que pensa o planejamento, o professor vai executar. Ou quando o professor faz o planejamento, ele precisa submeter com antecedência a essa equipe gestora que vai validar ou não, deixar ou não, vai censurar ou não. Tá? Estamos voltando a isso? A legislação educacional não tem a participação dos educadores, tá? Então elas vêm de cima para baixo. O planejamento é externo e os pacotes que transformam o professor apenas em um executor. Então, os pacotes prontos que chegam para o professor, sistemas apostilados que algumas prefeituras estão adquirindo, tá? Sistemas apostilados eu acho que é um bom exemplo, mas os empresários da educação estão vindo aí com bastantes modelos e soluções educacionais que parecem uma revisita ao taylorismo na educação. E essa escola clássica, essa perspectiva funcionalista, ela se volta para o quê? Planejamento, planejar, organizar, controlar. Acho que controlar eu deveria ter colocado bem maior em destaque, porque tudo aquilo ali tem o objetivo de controle. Coordenar, preparar informações, dirigir, integrar e executar. Olha essa pirâmide. Os alunos que deveriam ser o centro do processo e o mais importante, eles estão lá embaixo na pirâmide, tá? Em ordem de importância. O diretor é aquele que tem mais importância nesse campo, nesse modelo da perspectiva clássica. Depois a gente vai conversar um pouco melhor, porque na perspectiva contemporânea a gente revê essa pirâmide. E a escola das relações humanas? Essa outra perspectiva teórica, ela se dedica a exatamente suprir as lacunas que surgem lá com a teoria do taylorismo e fordismo na educação. Ela já vai trabalhar com viés psicológico de indução dos sujeitos a agir em determinada forma colaborativa, cooperativa. Então, o grupo, trabalha-se o grupo para que um grupo faça esse indivíduo agir e se acomodar a determinadas situações adequadas. Há também um controle, mas é um viés psicológico mais sutil, de manipulação. Então, o gerenciamento, essa gestão, ela ocorre em cima daqueles grupos pequenos. Então, o próprio grupo cuida de controlar cada sujeito. Qualquer viés político, mas isso também no taylorismo e no fordismo, tá? Mas qualquer viés político nessa teoria da escola das relações humanas é silenciada, assim como o conflito, e o conflito é considerado o quê? Um desajuste, algo a ser combatido, tá? Então, tem um ciclo ideológico, uma visão psicológica, se ancora muito no prestígio, na produtividade e autorrealização. Esse viés, né, que cada um de nós temos, que nós temos que reconhecer, de uma vaidade e também querer ser aceito e prestigiado pelo grupo.
lugar do conflito nessas duas teorias? Então, na escola clássica, lá do Taylorismo e do Fordismo, tá? Que a gente poderia fazer uma comparação com o tecnicismo na educação. Lembra? Vocês devem ter estudado isso nas disciplinas anteriores, didática, tecnicismo. Então, o Fordismo e o Taylorismo, eles influenciaram bastante essa concepção educacional do tecnicismo. O conflito é considerado uma anomalia, uma patologia. Já a escola das relações humanas, um desajuste individual. Então, nos dois casos, os conflitos são para serem negados e para serem subtraídos das dinâmicas das relações. Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte da nossa conversa sobre teorias da administração. A gente continua daqui a pouco na próxima aula, ok? Olá, turma, como vocês estão? Então, estamos aqui hoje para dar continuidade àquela aula que a gente iniciou sobre as teorias da administração e faltaram duas teorias para a gente conversar, tá? Hoje a gente vai completar essa aula e fechar a primeira aula da disciplina. Vamos lá? Dando continuidade a esse texto que eu indiquei lá, tá? Eu preciso mostrar o livro, porque é sempre bom ter alguns livros físicos e ter, né, para a gente poder ler para além da disciplina também para concurso público, caso vocês venham a fazer. A gente vai dar continuidade, então, nas duas teorias que faltaram na última aula, ok? Então, o objetivo dessa aula é identificar distintas teorias da administração escolar e diferenciar a administração escolar da gestão escolar. Porque antes a gente falava sempre que era administração escolar. Por que mudou tanto a nomenclatura quanto o paradigma? Mas isso a gente vai falar no finalzinho dessa aula, ok? Então, vamos lá. Aqui tem as 4 teorias da administração que a gente está trabalhando nessas duas aulas. Então, já vimos a escola clássica. Lembra lá do filme Tempos Modernos? Porque exemplifica, ilustra muito bem a rotinização e a cisão entre o pensar e o fazer, e o papel daquele supervisor que está ali para vigiar e controlar todos os processos, para todo o processo do planejamento dar muito certo. A escola das relações humanas, que já vem para trazer um modelo oposto ao Taylorismo e o Fordismo, mas baseado no viés psicológico, e faz o quê? Uma indução do grupo que controle cada sujeito para agir de acordo, trabalhando com a autorrealização, o prestígio, né? E essas relações humanas ancoradas na emoção. E hoje nós vamos ver o funcionalismo estrutural e a perspectiva do poder e da política. Tá? Que não podemos nunca pensar que não existe poder na gestão e nem que não existe, que está esvaziado de política. Toda ação pedagógica, já dizia Paulo Freire, é um ato político. Então, o funcionalismo estrutural. As organizações funcionam como um sistema, uma teoria sistêmica. Por que a gente pensa nas organizações? A gente não está falando diretamente da escola. Como eu falei na aula anterior, como funcionam essas teorias? Elas são pensadas não para a educação, mas para o campo empresarial, da indústria, da fábrica, para otimizar os processos e os sistemas. A educação é que vai lá, pega e se inspira nesses modelos e leva para a educação como se fosse possível para fazer essa transposição de forma tão fácil. Aliás, tão fácil e sem perda da essência, da dinâmica das relações humanas, da formação do cidadão, que é o papel da escola. Então, essas organizações tendem ao equilíbrio e ao consenso, portanto, alguma imprevisibilidade pode fragilizar tal racionalidade. Essa palavra foi difícil, mas saiu. Então, lidar com o imprevisto não é o que essa teoria inclui no seu planejamento. Não é para haver imprevisto.
Ela está sempre buscando o equilíbrio, o consenso. Então, se há algum imprevisto, e o que mais ocorre na escola, a gente sabe, são imprevistos no cotidiano, então, às vezes, mais de um imprevisto no mesmo dia. Aliás, 2020 é só imprevistos nos nossos planejamentos, não é mesmo? Então, essa teoria, ela nega o imprevisto. O imprevisto é uma falha no sistema, uma falha no planejamento. Ela está sempre buscando o equilíbrio, buscando a estabilidade, consenso. E para isso tem que haver o quê? Uma despolitização dos processos de decisão para manter o equilíbrio. Ou seja, controle o tempo todo. Mas é um controle autoritário, mas sem aquele tom violento, mais sutil, tá? De silenciamento, negação. E os conflitos? Percebam que as autoras, elas vão demarcando os conflitos no texto dela. Então, também trouxe como uma categoria central aqui. Como funcionam os conflitos nessa escola do funcionalismo estrutural? Então, eles são convertidos, eles não são negados, mas eles são convertidos em questões técnicas. É como se todos os conflitos pudessem ser convertidos. Então, se são questões técnicas, podem ser resolvidas, não é isso? Tá? Mas podem ser resolvidas por meio de um projeto de intervenção sistêmica. Então, não são patologias ou desajustes, como as duas outras anteriores teorias pensavam, mas podem, inclusive, restaurar o equilíbrio, dependendo do conflito. Então, o conflito pode até ser positivo, porque ele traz uma estabilização, mas depois ele traz uma retomada do equilíbrio. E como funciona a administração escolar nessa categoria, nessa escola, nessa teoria do funcionalismo estrutural? Então, tem uma ênfase na dimensão sociotécnica e busca uma neutralidade. Percebam que as palavras-chave são neutralidades, consenso, equilíbrio. Tá? É tudo que a gente não tem hoje durante a pandemia, não é? ênfase na dimensão sociotécnica e busca por neutralidade. Controle normativo e coercitivo. Olha, burocracia se torna o centro da gestão nas escolas. A burocracia é um mecanismo de controle e disciplinização dos corpos, docilização dos corpos. Lembra do Foucault? Vocês já devem ter estudado sobre Foucault. Então, a burocracia ela serve para isso também, para controlar, vigiar e impedir que alguns conflitos ocorram, porque há um desgaste próprio que a burocracia instaura nas relações. Já essa outra teoria aqui, a perspectiva do poder e da política, ela é ancorada no marxismo, no materialismo dialético, e ela reconhece que existem embates e relação de poder dentro da escola, dentro dos espaços das instituições. Tá? Então, reconhece que há relações de classe e é impossível não pensar nessas relações de classe, nesses embates, para pensar, já que nós estamos falando de educação, como é que a gente quer transformar essa sociedade e esse mundo. Há uma dinâmica dialética entre o poder e o potencial da intervenção humana. Então, o poder não é negado nessa perspectiva, ele é reconhecido, mas ele vai ter um outro caráter. Espera aí, que eu já explico daqui a pouquinho. Os conflitos, eles existem, eles são reconhecidos e têm uma causa social, né? Muitas das vezes, essa perspectiva ancora sempre na relação de classes. A sua solução encaminhará as mudanças necessárias. Então, os conflitos, eles existem, eles têm que ser resolvidos e encaminhados, eles não podem ser silenciados nem negados. E, geralmente, eles se ancoram no quê? No poder e na resistência, na autoridade que é autoritária e na resistência a esse autoritarismo. As organizações, elas são complexas, elas não se reduzem a uma única dimensão, ou seja, incluiria todas as outras dimensões das outras escolas e mais um pouquinho, tá? Porque são históricas e dinâmicas, e a administração escolar reconhece o potencial de poder para a dominação, mas busca usar esse poder para o quê? Democratizar
entre os vários sujeitos que estão ali na escola. Então, pensando, tira o poder desse campo da dominação para a redistribuição, para diluir, para possibilitar os processos democráticos, prezando pelo acesso da camada popular à escola e a emancipação política, social, cognitiva. Okay? E aqui no final do texto das autoras, elas vão caminhando para uma conclusão, fazendo questionamentos, não fechando o texto. Então, e o paradigma atual? Seria um pós-fordismo? Então, elas problematizam o que a gente está vivendo hoje. Um cenário neoliberal da globalização, menos Estado, mais empresa, os investimentos são mais voltados para o capital, menos para as políticas sociais, de educação, saúde, principalmente, e segurança, automação eletrônica e competências para o trabalhador perante as tecnologias. Se nós temos esse modelo, esse paradigma para a sociedade, a escola vai convergir para formar esse cidadão que atenda a esse ideário. Então, mas aqui o trabalho em equipe é indicado, diferentemente dos modelos clássicos que separavam o pensar e o fazer. Aqui o trabalho em equipe, e sim planejar junto, é importante. Estar pronto para o imprevisto é importante. E esse paradigma atual, ele busca também, da mesma forma que o paradigma clássico, busca maior produtividade. Só que busca por outros mecanismos, outros meios. Busca envolvendo o trabalhador no processo produtivo, fazendo esse trabalhador aderir por meio de valores, atitudes e até afetos àquele trabalho, àquela produção, à sua carreira. Esse trabalhador ele tem que dominar as tecnologias mais sofisticadas, porque vai ser essas tecnologias que vão ser o grande diferencial competitivo entre as organizações e a gestão. A gestão nesse modelo do paradigma atual é baseada na qualidade total, na forma colegiada do processo decisório, a formação baseada em competências e envolvimento de todos para garantir bons resultados educacionais. Aí aqui eu trago a distinção entre o que seria administração escolar e o que seria gestão escolar, porque nas próximas aulas nós vamos conversar agora sobre o modelo que a gente quer desenhar, que é a gestão democrática e gestão participativa. Tá? Essas aqui são as teorias que eu trouxe até agora ao momento, e cada uma delas não é que tenham terminado o seu ciclo, porque elas permanecem, mas em menor uso, com menor protagonismo. Mas o que a gente quer desenhar é a gestão democrática, mas vai ficar no próximo aula para a gente conversar com mais propriedade, ok? Então, vamos lá. Distinção entre administração e gestão. A administração escolar, ela é baseada na utilização racional de recursos com vistas a um objetivo comum. Estaria ancorada a uma visão baseada essencialmente na racionalidade, muitas das vezes comprometidas com o autoritarismo e a centralização do poder, das decisões, dos recursos, tá? Do planejamento. Já a gestão escolar vai incluir parte desse aspecto administrativo, porque não pode negar que ele seja importante, mas ele não pode se deter apenas nisso. Mas busca também ampliar e transcender esse modelo técnico e burocrático, ampliar essa gestão, incluindo as relações interpessoais, desenvolvimento profissional, lidar com os desafios pedagógicos, porque o fim da educação é a aprendizagem do aluno, entre outras demandas que incluem a descentralização e participação coletiva, que são os temas das nossas próximas aulas, que vocês vão gostar. Eu, pelo menos, estou adorando organizar para vocês. Olá, turma, como vocês estão?
Então, hoje a gente vai conversar sobre gestão democrática. Vamos começar primeiro conversando sobre descentralização e por que a descentralização é a base, é o pilar da gestão democrática. Para isso, a gente vai ter que diferenciar também o que é descentralização, centralização e desconcentração, que são alguns conceitos que a Heloísa Luque traz para a gente. E a gente precisa se apropriar com bastante cuidado e dedicação para entender o que é e como se constitui a gestão democrática. Vamos lá? Começando a nossa aula, vamos começar conversando sobre quais são os objetivos da aula. Vamos acompanhar os slides e eu espero que vocês tenham feito a leitura anterior dos textos que eu deixei para vocês, o Heloísa Luque e os dois outros autores, e tenham assistido a entrevista do Vitor Henrique Paro, que eu coloquei o resumo como obrigatório, mas lá no material de apoio tem a entrevista completa para quem tiver disponibilidade e quiser se aprofundar, ok? Então, quais são os objetivos? Reconhecer as características da descentralização, diferenciando da centralização. E localizar em que medida as ações de descentralização recaem com desconcentração. Vamos tentar entender que conceito é esse. Então, qual é a concepção atual, ideal/idealizada de gestão? É ter a democracia como pilar dessa gestão. Tá? E uma gestão democrática ela tem sido entendida como uma ação descentralizadora de prestação de serviços públicos pelo Estado. Então, aqui a gente pode acompanhar por esse gráfico que essa ação descentralizadora ela busca garantir o quê? A transparência dos processos, da gestão de recursos, dos processos administrativos, mas também dos processos pedagógicos. E essa descentralização, ela busca fortalecer os municípios, buscando superar aquela política autoritária que a gente conhece muito bem, e essa relação de dependência entre as instâncias e os entes. Agora, o que seria uma gestão centralizadora, uma gestão centralizada? Ela ocorre quando o poder está ali concentrado, ou em uma pessoa, ou em uma instância, ou na Secretaria de Educação. Tá? Então, ali tem os exemplos, Ministério da Educação, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, mas também pode ser em cima de um diretor, não pode? Diretor da escola. Uma gestão centralizada. E o que seria, então, o polo oposto, essa gestão descentralizada? Eu tentei colocar essa imagem de uma rede, onde cada um de nós seria um nozinho dessa rede, e há uma relação mais horizontalizada, onde todos estão conectados e interligados, para tentar representar o que seria uma gestão descentralizada. Então, a gestão descentralizada ocorre quando o poder está sendo distribuído entre as pessoas, ele está sendo democratizado. Eu falei na aula anterior que a gente não pode negar o poder existe, ele está ali, ele é latente, mas na gestão descentralizada a gente dilui, a gente compartilha esse poder. Então, na gestão descentralizada, o poder ele não está concentrado em poucas pessoas ou poucos entes, mas ele está distribuído na escola, na comunidade, entre os sujeitos participantes. E aí, trouxe aqui uma legislação, não vou ler tudo, vou destacar só o que já está em vermelhinho, tá? Há um ineditismo na legislação, na Constituição, na nossa Constituição Cidadã, 1988. Então, olha o que o artigo 211 fala. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração, deveria ter colocado em palavras maiúsculo aqui, colaboração, seus sistemas de ensino. Então, essa colaboração ela vai ser a base dessa descentralização. Mais adiante, também destaco ali, formas de colaboração. Isso já constava lá na Constituição de 88, tá? Então, um primeiro incentivo, por isso eu chamo de ineditismo na legislação, porque até então não tinha nenhuma menção a alguma descentralização. Tudo era muito centralizado nos órgãos centrais. Vamos ver a LDB? Então, na LDB 96, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
já aprofundo um pouco mais o que ela quer dizer com descentralização, tá? Então, a União vai prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal, municípios, para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. E também, aí logo em seguida, vai falar em colaboração com os estados, o Distrito Federal e município. Então, a função da União fica como uma assistência técnica e financeira para os estados naquele momento. É nesse sentido que ela também vai descentralizando outras ações e outras práticas e outras normatizações. E aí, ainda sobre a LDB, os estados vão se incumbir de definir junto aos municípios como vai ser essa oferta do ensino fundamental, essas formas de colaboração para essa oferta do ensino fundamental. E também vai assegurar que o ensino fundamental ofereça com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Mas essa colaboração, essa palavra registrada em lei, é o que vai dar a base, o pilar para a descentralização. Ainda para a LDB, os municípios, agora estão falando na instância municipal, vai oferecer a educação infantil em creche e pré-escola com prioridade para o ensino fundamental. Lá embaixo, no artigo 75, vermelhinho, vai falar novamente sobre a ação supletiva e redistributiva da União dos Estados. Será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade do ensino. Então, os papéis das instâncias, dos níveis, ficam muito claros e mostram o tempo todo como eles estão interconectados, pelo menos em termos de legislação. Mas vamos lá, vamos ver se isso está realmente sendo colocado em prática. Então, alguns argumentos utilizados na e para a descentralização. A descentralização permitiria a otimização dos recursos, tá? Porque ela garante que os recursos cheguem na mão, por exemplo, do diretor de escola, e ele conhece bem, junto com a sua comunidade escolar, o conselho escolar, quais são as necessidades da escola para poder fazer melhor gestão de tudo isso. Com isso, garante maior agilidade e transparência, condições de eficiência. E esse poder local, ele é mais eficaz, porque tem um contato direto, porque conhece bem, com profundidade, para localizar quais são as demandas, controlar gastos e acompanhar o cumprimento dos processos. Mas será que é tão simples assim? Parece tão simples? Parece mágico, né? Ou será que há contradições? Há contradição ou contradições? Então, vamos pensar aqui. Olha alguns problemas que, na verdade, quem traz, Heloísa Luque, espero que vocês tenham tido contato. Heloísa Luque é muito importante para todos os conceitos que a gente vem trabalhando em gestão, tá? O que ela vai trazer para a gente? Ela vai trazer um desafio que vem ocorrendo no campo da descentralização. Calma que eu vou explicar um pouco mais, que é aquele que a gente deixou em vermelho, desconcentração. Um dos desafios da descentralização é quando, ao invés de descentralizar, o que ocorre é a manutenção de uma autoridade, de um poder que manda e que cria uma relação de dependência e apenas a sua responsabilidade é repassada. Então, é uma desresponsabilização desse órgão central. Então, ele lava as mãos, diríamos assim. Até tem uma imagem, acho que na próxima tela, que representa bem isso. Então, o poder e a autonomia estão instituídos ou podem ser retirados em qualquer instante pelo órgão central. Se é descentralização que a gente está tratando, esse órgão central ele pode tirar a autonomia na hora que ele decidir? Não seria. O conceito de desconcentração, sim, é que vai falar, é uma descentralização, mas mantendo o poder, mantendo algum tipo de centralização. E aí, nessa desconcentração, também tem uma delegação de responsabilidade para os outros, tem uma transferência de tarefas a serem executadas, ordens. Então, percebam que isso não é a descentralização que a gente está pressupondo
como a base da gestão democrática. Isso seria a desconcentração, quando o órgão central ele se desresponsabiliza das suas obrigações. Não há bidirecionalidade, o que existe é apenas unidirecionalidade. Então, a associação construída, a democratização, ela seria similar e ela estaria conectada diretamente à descentralização, certo? Já o autoritarismo, ele estaria associado à centralização e ineficácia dos serviços, certo? Até aqui tudo ok, não é isso? Mas quais são as contradições que estão atravessando essa dinâmica que parece perfeita no primeiro momento? Então, olha só, a descentralização na perspectiva do projeto democrático ganha contorno oposto graças ao neoliberalismo. Então, vejam lá. Há uma minimização do estado de bem-estar social, um desmantelamento das instâncias de organização operária, uma redução dos direitos dos salários e do gasto social, desigualdades sociais se acentuam, o capital é beneficiado em detrimento do trabalho e o mercado regulador aceitável para o funcionamento social. Nesse contexto que nós estamos vendo aqui nesse gráfico, como é que ocorre a descentralização? Na verdade, ocorre a desconcentração, a desresponsabilização dos órgãos centrais, e aí toda a responsabilidade recai no micro, ou nas costas do diretor, ou nas costas dos municípios, como responsabilidade do que seria, na verdade, pressuposto em legislação que nós vimos anteriormente, regimes de colaboração entre os entes. E aí, a descentralização da educação na ótica neoliberal estaria ancorada em políticas de desinvestimento na educação, marcadas pelo processo de globalização. E nós estamos vendo isso. A cada dia há uma diminuição de abertura de vagas para concurso público, ampliação da proletarização docente, uberização na educação, a censura, que é mais que a gente pode dar exemplo, o impacto da avaliação externa até no currículo da escola, como a escola vai construir esse currículo, está diretamente associado, está diretamente porque estamos sendo obrigados a isso, tá? É algo que a gente tem que se rebelar e lutar para não se submeter. Mas o currículo parece que está sendo cada vez mais atrelado às avaliações externas. Tudo isso é o quê? São ideários neoliberais na educação. Vejamos o próximo. Agora que chegou a imagem de lavar as mãos. Tá? Então, nessa ótica neoliberal, o governo faz o quê? Lava as mãos em relação às suas responsabilidades e chama isso de descentralização e autonomia para os outros entes. Na verdade, é o quê? Uma desresponsabilização. Portanto, esse é o conceito de desconcentração que Heloísa Luque traz para a gente. Então, na sua implantação, o que estaria ocorrendo? Desresponsabilização, onde deveria haver colaboração entre as esferas. Mas, então, qual é a descentralização que a gente está buscando? É uma que se ancora na ótica da emancipação, uma ótica emancipadora, e ela ocorre, ela se justifica pela diversidade dos cenários das pessoas, dos sujeitos, das necessidades. Ela busca a consonância, a redistribuição do poder, é marcada pela bidirecionalidade, não é de cima para baixo, mas é uma relação mútua e participação macro e micro das instâncias. Essa descentralização na ótica emancipadora, ela busca a capacidade organizacional para a construção de um projeto educacional, ela ocorre por meio da gestão compartilhada, que inclusive são as nossas próximas aulas, falar mais sobre isso, e realiza a gestão direta dos recursos. Como ocorre isso? De forma colegiada. Não está centralizada apenas em um sujeito diretor, mas de forma colegiada. Mas não se preocupe que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, ok? E essas são algumas referências da nossa aula de hoje, e a gente vai continuar daqui a pouco em outra aula falando sobre gestão democrática e aprofundar alguns desses conceitos. Ok, turma? Então, nos vemos lá.
turma. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre gestão democrática, que eu diria que é o ponto principal da nossa disciplina, a base da disciplina de gestão escolar, tá? E aqui o caminho para o qual todo pedagogo tem que buscar construir. Ela não está dada, a gente vai precisar conquistar, construir cotidianamente. Tá? Então, vamos ver quais são os objetivos dessa aula. Vamos começar? Quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer o que é e como se constitui a gestão democrática. Relacionar os preceitos da democratização da escola e articulá-la com a necessária autonomia. Autonomia essa que não está dada, autonomia essa que é para ser conquistada, construída, mesmo que nós saibamos que há um contexto de heteronomia, ou seja, ela não vai ser ampla e restrita à autonomia, vai ser uma autonomia possível, com alguns limites. Então, vamos lá dar uma olhadinha na Constituição e na LDB, na legislação. O que a legislação trata da gestão democrática? Então, desde 88, a nossa Constituição Cidadã já estava anunciando a gestão democrática no ensino público na forma da lei, tá? Nesse campo aqui da esquerda, Constituição 88. E a LDB? A LDB vem para legitimar, tá? E buscar uma gestão democrática do ensino público na forma da lei e da legislação dos sistemas de ensino. Veja que a legislação, a redação é bem próxima da Constituição da LDB. A LDB apenas tem um desdobramento ali na legislação dos sistemas de ensino para explicar melhor como isso ocorreria. Só que apesar de termos leis para isso, e elas não são nada novas, essas legislações, ainda não temos tanta experiência com democracia. Foram anos e anos de ditadura, anos e anos de governos autoritários, e hoje vivemos o quê? Um estímulo à competitividade e individualidade. Portanto, o que a competitividade e individualidade leva? Leva a modelos autoritários e centralizadores. Então, construir uma gestão democrática não é algo que nós temos muita experiência, por isso que a gente precisa estudar com bastante propriedade, bastante dedicação, porque é esse o modelo da escola cidadã, o único possível, que vai garantir qualidade à educação. Então, vamos lá. Como ocorreria a autonomia da gestão segundo a LDB? No artigo 15, os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas normas gerais de direito financeiro público. Percebam que há um progressivo grau de autonomia, não é uma autonomia imediata e restrita, mas progressiva, tá? Bem, essa autonomia a gente tem alguma, a gente conversou sobre isso na aula anterior, sobre descentralização e o problema da desconcentração. Espero que vocês lembrem dessa aula. E essa autonomia, então, ela vai lidar com esse paradoxo entre a descentralização e a desconcentração. Mas é algo que a gente precisa estar bastante fundamentado para poder lutar e garantir cotidianamente por meio do currículo, por meio dos órgãos colegiados dentro da escola. E essa gestão democrática, o que ela traz, o que ela influencia? A estrutura e o funcionamento dos sistemas, colaboração entre os sistemas e comunicação direta da administração com as escolas, a organização do trabalho na escola, garantindo autonomia, projeto político-pedagógico, PPP, e a avaliação, uma avaliação coerente com aquela unidade escolar, com aqueles sujeitos, com aqueles alunos. E conhecimento dos interesses da coletividade. Quando eu falo coletividade, eu estou falando de todos os sujeitos da escola. Eu não estou falando apenas aluno e professor. Eu estou falando também do servente, da funcionária que faz a merenda na escola. Eu estou falando do pessoal de apoio. E para a gente poder incluir a todos nesse órgão colegiado, nesses processos democráticos, todos têm que se sentir importantes e pertencentes. Então, é uma construção
coletiva e cotidiana de respeito, consideração e inclusão de todas as vozes. Tá bom? Isso é importante falar, porque às vezes quer chamar as pessoas e elas não se sentem pertencentes, porque nunca demos voz a elas, porque nunca olhamos para esses profissionais como pertencentes, importantes, com o mesmo valor. Isso é algo que a educação precisa cuidar, precisa avançar, tá? E a inclusão, a gente está falando de inclusão de todos. Então, a autonomia, ela é a base, ela é inerente a uma gestão democrática. Elas estão interligadas à autonomia e gestão democrática. Então, a gestão democrática ela faz parte da própria natureza do voto pedagógico e vai ser uma exigência do PPP, do Projeto Político Pedagógico da Escola, que vai ser construído também de forma democrática. Então, quais seriam esses mecanismos de construção da autonomia da gestão escolar? Então, um mecanismo é a eleição de diretores, embora nós saibamos que apenas a eleição de diretores não vai garantir uma gestão democrática, mas ela é parte, ela é fundamental. O processo de escolha do seu representante é um processo democrático muito importante para a constituição da gestão democrática. E é claro que vocês vão me dizer, ou vão pensar, né, não dá para a gente conversar nesse momento de forma síncrona, mas vocês vão pensar, poxa, mas eu conheço poucos lugares onde há eleição de diretores. É por isso que esse é o caminho do ideal, nem sempre é do real. A nossa luta, a gente estuda para se fortalecer, para construir cada vez mais coerência e interconexão entre o ideal e o real, tá? Transformar esse ideal em real. Então, a eleição de diretores é fundamental e precisa fazer parte do cotidiano das escolhas e das lutas dos professores, dos profissionais de educação. A formação de órgãos colegiados é algo que a gente vai conversar na próxima aula sobre gestão participativa. E a descentralização dos recursos financeiros também é outro tema que a gente vai desdobrar um pouco mais nas próximas aulas, ok? Então, esses seriam alguns dos mecanismos da construção da autonomia da gestão escolar. E como seria essa eleição de diretores? Bem, esse diretor deveria ser eleito baseado no critério de competência técnica em gestão. Competência ideal que tivesse experiência de sala de aula, mas não necessariamente. Cada município, cada região, cada estado vai ter as suas escolhas, vai ter o seu próprio edital de colegiado, construído também de forma colegiada, de forma democrática, de quais são os critérios. Eu trabalho em uma instituição, em um município, onde pode ser qualquer profissional da escola, pode se candidatar para ser diretor, e depois a Secretaria de Educação oferece um curso de formação para gestores. Tá? Então, cada lugar vai desenhar o seu modelo, e isso é importante, isso é descentralização, isso é processo democrático. Desenhar os seus próprios critérios é um processo democrático muito importante para a construção da gestão democrática real, possível. E essa autonomia na gestão, como ela ocorre? Ela demanda confiança recíproca, ela demanda a confiança de todos os sujeitos ali que elegeram aquele diretor. Demanda amadurecimento. Nesse amadurecimento, o que a gente inclui? Inclui o fato de todos se sentirem pertencentes, mas também responsáveis. O diretor não vai coordenar, não vai gerir a escola sozinho. Não vamos eleger um diretor para ele cuidar de todos os problemas e fazer todas as decisões, porque a gente não está apoiando a gestão democrática dessa forma. Não basta fazer a eleição de diretores. Tem que participar, tem que colaborar, tem que ser parte desse colegiado, dessa gestão, que a gente quer que seja democrática. Tem que haver transparência. E esse gestor, ou a equipe gestora, que eu vou incluir também o supervisor, o orientador, o coordenador, tem que transcender os seus próprios interesses pessoais. Esse é um desafio, né? Fazer a separação, a cisão entre os interesses pessoais e o que é o melhor para a escola. Então, algumas contradições. A escola
tem o desejo de ser autônoma, porém tem receio de assumir responsabilidade. A escola tem necessidade de assumir o seu próprio destino, porém tem medo de ser deixada sozinha pelo governo. E a gente viu na aula anterior que isso é possível através da desconcentração, não foi isso? A escola reconhece a importância de se abrir para a comunidade, mas ao mesmo tempo tem medo, teme perder o controle. Então, a gente tem que pensar um pouco melhor qual é o papel da escola e também lidar diretamente com os medos, isso de forma colaborativa, de forma coletiva, até para poder vencê-los e dar passos adiante em relação à gestão democrática. Então, vamos lá. Autonomia. Essa autonomia ela se constitui na medida que se vence esses medos. Como se vence os medos? Supera-se no esforço, no cotidiano. Quando se cria o espírito de equipe, e como se faz isso? Fazendo frente às condições que são as dificuldades concretas e objetivas da escola, as condições deficitárias. E reforçando o trabalho colaborativo. É assim que a gente consegue uma gestão realmente compartilhada. Uma escola democrática inclui o sucesso escolar. Já falava a Heloísa Nucchi aqui nesse livro. Olha essa citação que eu trouxe para vocês. Cabe destacar que não pode ser considerada como democrática uma escola em que os alunos fracassam. E que não pode ser democrática uma escola que não é para todos. Então, quando a gente está falando de escola democrática, é uma escola inclusiva para todos, onde todos são ouvidos e são empoderados, não são silenciados. E os dois outros autores, eu trouxe aqui o artigo deles, que foi a segunda leitura que eu sugeri para vocês, Jefferson e o Lúcio, o que eles vão falar sobre a escola democrática? É aquela que inclui toda a comunidade escolar. A promoção de uma gestão democrática no seu sentido amplo está vinculada à construção de espaços em que ocorra a disposição de todos da comunidade escolar, de conversar e debater os problemas cotidianos vividos por ela, do que necessariamente a atuação da direção. Preste atenção o que esses autores trazem para a gente. Então, a gestão democrática não é a atuação do diretor apenas, é também, é claro, né? É a liderança que foi eleita para representar aquela unidade escolar, mas é mais do que isso, é como todos os sujeitos ouvem, discutem e pensam estratégias de superação dos problemas cotidianos de forma colaborativa e respeitosa, sem hierarquizar, sem desmerecer a voz do outro. Isso não é um exercício natural, ele é construído cotidianamente e sim, vai haver conflitos, mas esse é um papo para uma outra aula que a gente vai ter mais adiante, ok? Então, estudem e vamos nos intensificar para fortalecer nossas escolas, para construir gestões realmente democráticas.